Vamos no tema dessa noite, que nós estaremos. Oi, Marlene, boa noite. Nós vamos falar sobre pensar positivo. Como pensar positivo muda a nossa vida. O poeta americano Robert Frost, ele tem uma frase que diz: algo que ocultávamos nos enfraquecia, até percebermos que esse algo era nós mesmos. Bem, se vamos falar de pensamentos, precisamos entender que pensamentos não são apenas ideias passageiras. Pensamentos são forças criadoras e é um atributo do espírito. O pensamento não é atributo do cérebro físico. O que nós estamos pensando agora determina a nossa paisagem mental. Bem, o que é que eu estou pensando vai determinar a minha paisagem mental, que é uma interpretação subjetiva da realidade. E pode ser um paraíso ou um inferno particular. Aquilo que nós pensamos pode se tornar para a nossa vida um paraíso ou um inferno particular. Bem, a memória ela não funciona como se fosse uma câmera de vidro, de vídeo. Ela não reproduz fielmente um evento passado como um vídeo. O nosso cérebro, ele não grava nada. Ele não armazena eventos. Ele reconstrói o evento utilizando experiências passadas para dar uma interpretação do presente. Ele reúne fragmentos de informações, das emoções, de todos os contextos armazenados em diferentes partes do córtex cerebral. Então, quando nós evocamos uma memória, ela sofre alterações, ela se reconsolida, sofre alterações, permitindo que sejam adicionados ou inventados detalhes que já estão esquecidos por nós, baseado naquilo que nós sabemos ou o que nós sentimos no momento presente. São informações imaginadas de maneira muito semelhante às reais, porque as áreas que são ativadas são semelhantes das áreas reais. Então, isso explica como que as emoções e as reações físicas podem ser ativadas por cenários simulados. Vamos em frente que eu vou detalhar mais isso aí. Bem, se nós nos lembrarmos de um evento antigo, lembrei de um evento antigo, alguma coisa que aconteceu. Mas eu hoje estou triste. Ao reconsolidar essa memória, eu posso incorporar essa tristeza que eu estou hoje. Então já vai estar aí alterando a percepção daquele evento, do que aconteceu.
As nossas lembranças são colagens mentais. Elas misturam fatos reais com as interpretações subjetivas e com as nossas emoções intensas. Então, ela vai criar esse processo, quando a gente quiser lembrar desse evento antigo. Ele vai criar memórias detalhadas de eventos que nunca aconteceram. São as falsas memórias. Só que a pessoa que tem essa memória, essa falsa memória, ela tem convicção absoluta de que essa memória é real. E isso não é o mesmo que mentir. Aí muitas vezes a pessoa fala alguma coisa e a gente acha que está mentindo, contando, narrando um fato. Mas aquela pessoa, ela realmente acredita naquela lembrança. Porque a nossa memória, ela não é um vídeo. Na memória não existe uma forma de gravar, não é um vídeo. Então, o que ocorre aí? Uma reconstrução, e essa reconstrução, ela pode falhar, ela é falível. Aí os cientistas dão como exemplo o 11 de setembro. Os estudos mostraram que de 30% a 50% dos relatos escritos sobre aquele dia, esses relatos foram alterados após um ano. Isso só demonstra a inconsistência da memória. Estamos falando aqui dessa memória, até em eventos traumáticos. Aí, como exemplo, eu trago aqui: pesquisadores pediram a parentes de um indivíduo para narrarem 3 memórias reais da infância e que narrasse uma memória falsa. Esse indivíduo ele foi convencido de que aos 5 anos ele se perdeu em um shopping, que ele chorou muito e que ele foi socorrido por um casal idoso. A história falsa foi repetida várias vezes, com detalhes sensoriais, com luzes, sensação de medo. O cérebro da pessoa, então, foi preenchendo as lacunas. E ele passa a criar uma memória completa. Veja, ele realmente, aquilo é fictício, ele não viveu aquilo, mas o cérebro dele começa a criar uma memória completa. Então, qual é o resultado disso? Que, como foram várias pessoas, eu falei em indivíduos, foram vários que participaram, muitos lembraram e adicionaram detalhes próprios dele. Como, por exemplo, eu lembro da música, da blusa que o idoso usava. Então, o próprio cérebro foi preenchendo essas lacunas. Então, o efeito placebo, por exemplo, que é um fenômeno onde uma substância ou tratamento inerte, sem nenhum princípio ativo farmacológico, como uma pílula de farinha ou uma injeção de soro fisiológico, esse placebo, ele gera melhorias reais. E isso é medida mensurável na saúde física e mental de um paciente.
E isto demonstra como a expectativa interna e a crença na cura podem induzir o cérebro a produzir alterações neuroquímicas que realmente vão curar ou aliviar sintomas. Então, quando nós acreditamos que algo vai nos fazer bem, o cérebro ele deixa de ser um espectador passivo e ele passa a ser um farmacêutico interno. O nosso corpo possui analgésicos naturais, as endorfinas, as dopaminas, as encefalinas, que são liberados quando nós acreditamos que um tratamento vai aliviar a dor. Se a gente acreditar que aquela cápsula, que aquela injeção vai aliviar a dor, nós vamos estar liberando esses analgésicos naturais. E eles vão atuar, né, no local da dor, de onde nós estivermos precisando, da mesma forma que os medicamentos analgésicos. Isso é uma resposta neuroquímica e não apenas pensamento positivo. Ah, eu vou pensar positivo, eu vou ficar... Não, o pensamento positivo, ao acreditar que eu vou me curar, aí eu vou liberar esses analgésicos que são naturais. Então, as endorfinas, elas aliviam as dores e agem de forma semelhante à morfina. Já as encefalinas, elas modulam a dor. Elas ligam a esses receptores opioides, que as endorfinas são, para bloquear os sinais de dor. Já as dopaminas é o sistema de recompensa. Ela é liberada quando nós alcançamos metas ou quando nós sentimos prazer. E isso gera uma sensação de bem-estar e reduz a ansiedade, melhora a concentração e o aprendizado, regula os movimentos do nosso corpo. E essa falta de dopamina, ela está ligada à doença de Parkinson. Isso eu peguei todos de pesquisas científicas. Então, o pensamento positivo e a confiança no tratamento reduzem a resposta ao estresse. Nós vamos ter menos cortisol circulando. Aí o sistema imunológico vai trabalhar melhor e, por sua vez, a inflamação pode diminuir. Então, gente, o efeito placebo, ele não é imaginação. Ele ativa as vias neurais específicas. Tudo isso nós já trouxemos aqui, Val já trouxe. Estamos só, né, reforçando tudo para nós sobre o pensamento positivo, que não deve ser confundido com negar a realidade. Eu vou pensar assim para negar, para confundir. Não, não vai se confundir. Não vai negar a realidade. Se o nosso cérebro interpreta o ambiente como eu estou sendo cuidado e vou melhorar.
Então, ele desativa o modo de alerta de ameaça e ele ativa o modo de recuperação. Se eu passo, o meu cérebro consegue interpretar isso, que eu estou bem, eu estou sendo bem cuidada, eu vou melhorar. Então, esse sistema de alerta que vai me causar estresse, ele é desativado. Ele não vai se sentir, meu corpo não vai mais se sentir ameaçado. Então, já que não está mais ameaçado, ele vai ativar o modo de recuperação. Quando nós focamos em soluções ou na aprendizagem, nós ativamos o córtex pré-frontal. Ele é responsável pelo pensamento lógico e pela resolução de problemas. Olha, nós temos nosso corpo realmente foi feito perfeito por Deus. Aí nós não ficamos mais presos na amígdala, que processa medo e estresse. Eu não estou falando aqui de garganta, não, viu? Do cérebro. Então, se nós focarmos em soluções, nós vamos estar ativando o córtex pré-frontal. Ele é responsável pelo nosso pensamento lógico. É responsável por resolver os problemas. Aí nós saímos daquele processo de medo e de estresse. Mas assim como o placebo não é imaginação, o oposto também é real. O efeito nocebo. Ele ocorre quando o pensamento negativo ou medo de efeitos colaterais. Olha, aí vem quando às vezes a pessoa que vai fazer o tratamento mesmo do câncer, o medo dos efeitos colaterais faz com que o cérebro libere substâncias como a colecistocinina, que aumenta a percepção da dor. Esse é o efeito nocebo, com pensamento negativo. A colecistocinina, CCK, é um hormônio gastrointestinal e é um neurotransmissor. É secretado pelas células, ela reduz o efeito analgésico dos opioides, ou seja, das endorfinas, dificultando o alívio da dor crônica e neuropática. Aí vai dificultar. Quer dizer, ao invés da gente auxiliar, nós vamos com pensamento negativo, com medo, né? Nós vamos nos prejudicar e aumentar a dor. Então, como nossa interpretação da realidade, ela é moldada por memórias, por emoções, pela cultura, por crenças, as nossas crenças. Então, duas pessoas ou mais podem perceber um mesmo evento de maneira totalmente diferentes. Porque depende de quê? Da interpretação da realidade. E ela sofre a influência da memória, as emoções, como foi dito antes. Se eu estiver triste, naquele momento que eu vou passar essa tristeza nessa memória, né? Nessa interpretação. A minha cultura, as minhas crenças,
tudo isso vai fazer com que eu veja um evento de uma maneira e que Daniela, Lúcia, Márcia vejam esse evento de uma maneira diferente. Digamos, um dia de chuva, como exemplo. Um agricultor, ele interpreta aquilo como bênção, porque ele acreditou na necessidade daquela chuva. Já um turista, ele interpreta como ruína. Arruinou a sua viagem. A emoção dele criou uma expectativa. Então, a interpretação através dessa emoção dele, né, ele interpretou como ruína. Um término de um relacionamento, por exemplo. Uma pessoa, ela pode ver esse término como uma libertação. Na memória dela está o sufocamento, ela se sentia sufocada e aquilo a libertou. Enquanto que outra vai ver aquilo como uma perda definitiva da felicidade. Ela tinha uma memória de carência. As vivências dela anteriores eram de carência. Então é assim que ela vai perceber. Se um amigo nosso não responde a uma mensagem de texto de imediato, se eu sou uma pessoa segura, positiva, eu vou interpretar que o amigo deve estar ocupado ou sem bateria. Se eu sou uma pessoa insegura, eu posso interpretar que esse amigo está com raiva, que ele não se importa mais. Talvez baseada na minha vivência, digamos, de rejeição. Se tiver uma vivência, se eu fui rejeitada. Então, a realidade não é algo que nós vemos simplesmente. A realidade é algo que nós interpretamos através das nossas lentes pessoais, através de quem nós somos, das nossas vivências. Então, a simulação mental é uma capacidade cognitiva fundamental que permite ao cérebro transcender o aqui e agora, utilizando memórias e conhecimentos passados para construir e navegar por cenários futuros possíveis. E ela é tão eficaz que raramente nós percebemos que estamos olhando para uma construção mental. A gente assume ingenuamente que nós estamos em contato direto com uma realidade física. Mas não, é uma simulação mental. E muitas vezes nós fugimos da realidade. Ou é devido aos excessos de pensamentos, às ruminações que nós ficamos o tempo todo, aqueles mesmos pensamentos ruminando. Aí nós permitimos essa simulação mental. Mas precisamos sair disso. Precisamos estar presentes no aqui e agora, vivermos a realidade através dos nossos sentidos e através de ações conscientes. Porque a assimilação mental é um vício em pensar, é um refúgio do nosso inconsciente para lidar com a ansiedade, com a frustração, com o vazio. E isso vai exaurindo o corpo e vai gerando desânimo. O mundo que nos cerca, ele reflete aquilo que cultivamos dentro de nós. Se cultivamos paz,
É isso que vamos refletir. Mas se cultivarmos o medo, a desordem, né, vamos refletir isso. Ou então, se for a harmonia, é aquilo que nós estamos cultivando dentro de nós. Então, precisamos o quê? Observar os nossos pensamentos. Como é que estão os meus pensamentos? Se surgirem pensamentos sobre o passado ou sobre o futuro, a gente tem que identificar mentalmente se esse pensamento, se é realmente, de fato, um pensamento ou é uma simulação. E aí a gente identifica isso e volta a nossa atenção para aquilo que nós estamos fazendo no agora, no momento, sem se julgar, porque isso sempre vai estar acontecendo conosco. A gente precisa aprender também a adiar a preocupação. Se surgir um problema simulado desses, que a gente fica o tempo todo, vamos dizer a gente mesma, eu vou pensar nisso mais tarde, tal hora, e retorna para a atividade física atual. A gente precisa estar presente. Nós temos o maior poder, que é o poder do pensamento. As nossas vidas são reflexo dos nossos pensamentos mais constantes. Se nós mudarmos o nosso foco mental, a paisagem externa também irá se modificar. Porque aquilo que nós pensamos, nós criamos. Aquilo que nós atraímos, nós sentimos. Aquilo que nós dizemos, acontece. O que acreditamos se torna realidade. Todos nós estamos vivendo a vida que queremos viver, com tudo de bom ou tudo de ruim. As nossas conquistas e as nossas derrotas são nossas escolhas. Nada acontece ao nosso redor sem acontecer primeiro aqui, na nossa mente. Aí, se nós mudarmos, ou quando mudamos a nossa maneira de pensar, tudo começa a se alinhar. A saúde, a autoestima, as nossas decisões, as nossas relações e até a nossa vida espiritual. Por quê? Porque tudo começa com o pensamento. A nossa mente é o ponto de partida. Pensamentos repetitivos moldam atitudes. Atitudes, elas moldam ações. Essas ações criam resultados. Então, a forma como nós interpretamos o mundo irá definir a nossa realidade interna. Pensamentos repetitivos, ruminativos, são ideias, são imagens ou impulsos que surgem involuntariamente. É involuntário. Esses pensamentos surgem. Muitas vezes contra a nossa vontade, causando muitas vezes desconforto, ansiedade, medo ou culpa. Eles funcionam como uma estação de rádio na nossa mente, que não desliga. Porque estamos focando em cenários negativos, estamos focando em erros passados, estamos focando nos medos futuros.
que vai ser minha vida, como vai ser, o que vai ser de meus filhos. Então, estamos focando no futuro, nos erros, nos medos futuros. E quando nós pensamos a mesma coisa várias vezes, isso irá se tornar uma crença ou uma mentalidade, que são estruturas profundas e ficam arraigadas em nós mesmos. Quando a gente diz, um exemplo, eu sou incompetente, eu estou moldando isso para mim. Eu estou criando essa crença. O mundo é perigoso. Eu criei uma crença, se eu fico repetindo o tempo todo que o mundo é perigoso. E aí, isso vai moldar a forma como eu vou interpretar a realidade. Porque essas crenças vão gerar atitudes, vão gerar uma postura interna, vão gerar uma forma de encarar as situações. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, que gera pensamentos automáticos repetitivos. Tipo, eu vou falhar, eu não vou conseguir, eu vou falhar. O que nós dissemos anteriormente é que aquilo que a gente diz acontece. Isso significa que as palavras têm poder de afirmação. Se a gente reclama constantemente, nós estamos reforçando o quê? O negativo. Mas se a gente falar positivamente, vamos estar alterando o foco e a percepção nossa sobre a realidade. Eu vou ver a realidade de uma forma diferente. E nós também atraímos aquilo que nós sentimos. É a lei do semelhante. Então, a emoção é como se fosse um imã. Quando elas são de baixa vibração, e quais são as emoções que podem ser? Como exemplo, temos o medo, a escassez, a raiva, a inveja. Nós vamos atrair situações, pessoas e experiências que condizem com esse estado negativo que eu estou. É como um imã. Sentimentos de escassez vão atrair mais escassez. Sentimentos de gratidão e abundância tendem a atrair abundância. Como já vimos, é uma coisa científica, comprovado. Já os pensamentos positivos e elevados, eles vibram em alta frequência, atraindo o quê? Boas experiências. Já que os pensamentos de baixa frequência vão criar um ambiente pesado e de desequilíbrio. O de alta frequência, não. E já que o que nós acreditamos torna-se realidade, as crenças limitantes, elas podem travar o sucesso. Enquanto as crenças fortalecedoras, elas abrem as portas. Pessoas vão fazer um concurso, aí diz que não vai passar, que não está preparado, um monte de entraves. Outras vão confiantes, porque também estudaram, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Porque ninguém também vai chegar lá e passar só porque está com pensamento positivo, sem ter feito nenhum esforço.
Então, a gente precisa ver o que está limitando a gente. Qual é a realidade que nós estamos colocando em torno de nós. E sem contar as influências espirituais, de espíritos encarnados e desencarnados. Porque os nossos pensamentos são percebidos pela lei de sintonia e afinidade. Aqueles espíritos com pensamentos similares ao nosso vão se aproximar e podem intensificar o que nós estamos cultivando, seja no bem ou no mal. É aquela história, os iguais se atraem. Os pensamentos carregados de emoções, eles se materializam, criando formas mentais ou formas pensamentos. Esse pensamento que vai criar formas mentais de acordo com essas emoções que nos acompanham. E podem até formar ambientes, objetos e cenas. Se eu pensar, idealizar um crime, um assassinato, eu vou estar ali criando formas que vão estar em torno de mim. Uma cena. Isso é chamado de ideoplastia, que é a ação do pensamento na formação de imagens, ideoplastia. Ou seja, é a materialização de nossas ideias através de fluidos. O pensamento age sobre o fluido cósmico. Ele aglomera esse fluido e molda-o em formas daquilo que a gente está pensando, com aparência, cor e propriedades. Então, essas formas, pensamentos, são criações mentais persistentes. Aquilo que fica ali persistindo, a gente vai criando essas formas, pensamento. E quanto mais a gente repetir, quanto mais forte, quanto mais focado nessa emoção que nós tivermos, mas essa ideia fica mais tangível e ela dura mais essa forma. E pode ser vista pelos videntes e espíritos, e eles veem. Essas formas, elas podem persistir no ambiente, na psicosfera, criando o quê? Atmosferas que podem ser, de acordo com essas formas, positivas ou negativas. Mas elas influenciam naquela pessoa que criou e nas pessoas que estão em redor, agindo como energias que alimentam certos padrões mentais. Materialização do pensamento é aquele pensamento intenso, carregado de emoção. Que pode, medo, eu estou com muito medo, vai ser carregado com essa emoção, repetido o tempo inteiro, com medo. Se for de amor, vai ser a depender dessa força, dessa emoção. E o ódio, então? Então, é uma aglutinação dos fluidos ao redor do indivíduo, fica ao redor de nós, formando essas cenas. E influencia o corpo espiritual, o perispírito. Já os pensamentos positivos, eles vão produzir formas harmônicas, enquanto que os pensamentos negativos vão criar energias nocivas que afetam a saúde física e espiritual. Então, o que nós dizemos acontece. Aquilo que nós acreditamos
torna-se realidade. O que nós queremos, aquilo que a gente muitas vezes mais teme, a nossa mente atrai. Atrai os dois, aquilo que a gente quer e o que a gente mais teme. Ela atrai o que a gente deseja e aquilo que a gente nega. Se eu ficar o tempo todo pensando com medo de morrer de câncer, eu já vou estar gerando alguma coisa. Esse meu medo intenso e prolongado vai criar um estresse crônico, vai elevar os níveis de cortisol e adrenalina. Esses hormônios que vão diminuir a eficácia do nosso sistema imunológico. Aí, se a gente fica com o sistema imunológico enfraquecido, ele vai ter dificuldade de identificar e de destruir aquelas células mutantes que surgem naturalmente no corpo. E isso pode facilitar o desenvolvimento de doenças. Facilita. É isso que eu estou falando. A gente se prejudica com esse medo intenso e prolongado, porque vamos criar esse estresse crônico, vamos elevar os níveis de cortisol e adrenalina, que vão diminuir a eficácia do sistema imunológico. O sistema vai ficar enfraquecido e tem dificuldades de destruir as células mutantes, que elas surgem naturalmente no corpo. E isso vai facilitar o desenvolvimento de doenças. Então, tudo que está acontecendo agora na nossa vida, o que já aconteceu e o que vai acontecer, é porque nós pensamos, nós sentimos, nós dissemos ou nós acreditamos. E nada acontece fora isso. Não existe destino, não existe acaso. Não, isso me aconteceu. Não, a nossa mente foi que fez essas coisas acontecerem. Não hoje, lá atrás, quando nós pensamos alguma coisa. Eu quero isso. Quando nós lançamos a energia no mundo, essa bola não está parada, ela está rodando. Ela não perde. Ela vai cumprir a missão dela. Ela vai se concretizar em algum lugar. Então vamos parar de viver de temores. Vamos passar a alimentar sonhos. Parar de viver de medos. E investir nas nossas potencialidades. Parar de reclamar da vida. Passar a acreditar que a nossa vida vai ser melhor. Ao invés de pensar, vai dar errado, pense que vai dar certo. Eu estou doente. Não, pense, eu estou sendo curado. Eu sou derrotado. Não, eu sou vitorioso. Eu estou fraco. Não, eu sou forte. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda tudo. Essa força que rege o universo, ela está dentro do nosso cérebro. Dizem os cientistas que no dia que o ser humano descobrir a força do cérebro, e os espíritos também dizem, o dia que o ser humano descobrir a força do cérebro, junto com a força da fé, ele se autocura. E a ciência tem demonstrado que práticas espirituais e atitudes mentais positivas provocam alterações físicas e funcionais mensuráveis no cérebro, ativando assim mecanismos de recuperação e bem-estar. A nossa assinatura é pessoal. Está na nossa áurea, no nosso campo áurico. Toda a expressão do nosso pensamento e sentimento. É a nossa digital espiritual.
Lá os espíritos identificam quem nós somos. E os espíritos superiores ou inferiores, eles examinam essa nossa condição e se aproximam. Isso vai depender da nossa digital. Então, o que é que a doutrina nos orienta? A orar e vigiar. Isso significa monitorar a qualidade dos pensamentos. É a gente substituir pensamentos negativos. Quem nunca ouviu isso aqui? Marlene, Val e todos que aqui falam. Falamos sobre isso lá no centro também. E beija, substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos, através de leituras edificantes, de boas ações, para que a gente possa fortalecer essa barreira vibratória contra influências negativas. E estudos da neurociência indicam que a oração, a meditação e a fé ativam o córtex pré-frontal e melhora a funcionalidade do sistema límbico. E essas práticas podem liberar dopamina e gerar sensações de paz e relaxamento. Então, os nossos pensamentos estão agindo neste momento como ímãs. Precisamos, então, observar nossas emoções predominantes. Se estamos em paz, eles estão elevados. Se estamos com medo, com ódio ou angústia, eles estão atraindo energias inferiores, exigindo de nós uma reeducação mental. É um processo ativo de monitorarmos aquilo que estamos pensando. Não é negar a realidade aos problemas, mas escolher como reagir a eles, mudando o foco do medo para a busca de soluções ou para a aceitação e paz interior. Tem gente que olha no espelho e pensa, queria tanto ter o cabelo de fulano, ter o músculo de ciclano, o nariz de beltrano. O que a mente dessa pessoa está fazendo com ela? Ela está dizendo que aquela pessoa que está se olhando no espelho não é digna de respeito, porque ela queria ser outra pessoa. Ela queria ter o que não é dela. Ela queria fazer o que não era dela. Realizar uma vida que não é dela, sem os mesmos esforços que o outro fez. Então, a nossa mente acredita naquilo que a gente acredita. Se eu olhar para mim e disser que eu sou uma pessoa feia, que eu não sou inteligente, que meu cabelo é feio, que minha orelha é grande, que a boca é torta, eu vou estar detestando a mim, me olhando lá no espelho. Então, qual é o problema de toda pessoa que está enfrentando um problema emocional, que tem origem lá na mente? Essa pessoa, o problema dela é ela acreditar que é difícil sair, que é difícil melhorar. O depressivo acredita que é difícil sair da depressão. E esse pensamento vai alimentando a mente da pessoa, e aí realmente ela acredita que não é fácil mudar. E se a mente dela não acredita, ela não consegue mudar, lógico. Então, vou pular aqui para encerrar. Vou falar sobre uma senhora que conheço, que quis entrar num abrigo. Os filhos não concordavam, não aceitavam. Fica morar. Ela dizia, eu quero morar lá, porque lá vai ter quem cuide de mim. Tem comida na hora, tem médico, tem banho de sol. E eu sozinha aqui tenho medo de passar mal e ninguém vai ter ninguém para me acudir. Então eu estou indo porque eu quero. Eu tenho dinheiro para pagar. Eu não quero ficar sozinha. Eu não tenho nenhum filho para cuidar de mim, já que todo mundo viajou ou se mudou. Então a minha escolha ela vai dar certo. Então, na hora que ela chegou na porta do abrigo com a malinha dela, ela pensou, eu vou ser feliz aqui.
Ela virou para a enfermeira e disse assim: "Ah, adorei o meu quarto." Aí a enfermeira falou assim: "Mas a senhora não quer ver o quarto primeiro?" Aí ela disse: "Não, eu posso até ver o quarto primeiro, mas eu sei que eu já gostei, porque não é o quarto que me faz, eu que faço ele." Então ela determinou que ela ia gostar do quarto, ela determinou que ela ia ser feliz, ela determinou que ia ter amizades lá. E ela é a pessoa mais alegre do asilo. Toma banho de sol, toca sanfoninha, participa das festas. Então, para ela, a felicidade surge na conversa tranquila, no sorriso compartilhado, nos cuidados recebidos, transformando a sua rotina em afeto. Então, aqui eu encerro a minha fala. Quem quiser complementar, esteja às ordens. Então, vamos